Jovem Pan Saúde. Olá, tudo bem? Eu sou Lívia Zanolini e agradeço muito a sua companhia em mais uma edição do Jovem Pan Saúde, o último de 2024, tá bom? E que ano, gente? Mais de 180 mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul. Quase todo um país coberto pela fumaça com o avanço das queimadas, trazendo duros prejuízos ambientais e impactos na saúde pública. A insistência da criminalidade nas ruas, as hostilidades nos meios virtuais, a multiplicação de casos de violência política durante as eleições municipais e sem falar nos problemas e desafios que cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Mas sabia que, apesar de tudo isso, os brasileiros estão entre os povos mais felizes do mundo? O que explica isso? Quais foram nossos principais desafios da saúde mental ao longo de 2024? Como lidar com tanto sofrimento? Para a gente falar muito sobre isso hoje aqui no Jovem Pan Saúde, eu recebo o cientista político Rubens Figueiredo, que é autor do livro Sofrendo Feliz da Vida. Rubens, bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E recebemos também a Jéssica Martani, psiquiatra. Jéssica, obrigada pela presença, bem-vinda. É imenso estar aqui, muito obrigada. Vai ser um bate-papo muito interessante porque a gente vai mesclar esse conteúdo do livro do Rubens, que é cientista político, trazendo as explicações no campo da saúde mental, com a Jéssica, que é psiquiatra, então vai ser um bate-papo muito interessante. Quero começar falando do seu livro. Então, eu percebi, Lívia e Jéssica, que nos rankings internacionais, o povo brasileiro está muito bem posicionado do ponto de vista de felicidade. Então, se pergunta, você se considera feliz? A gente se considera feliz. Agora, quando você vai analisar os rankings, por exemplo, IDH, né, que é uma espécie de indicador sintético de qualidade de vida. Nós estamos em 87 do mundo, 87º. Você vai ver violência, nós somos um dos países mais violentos do mundo. Nós temos 2,7% da população mundial e 20% dos homicídios. E a gente não resolve os homicídios. A Jéssica deve falar, mas nós somos um dos povos mais ansiosos do mundo e deprimidos do mundo. Aí pergunto, vocês estão felizes? Estamos. E tem um aspecto interessante na pesquisa Ipsos, porque ela fala felicidade e satisfação. Então o brasileiro é feliz, mas está satisfeito com o trabalho? Não. Está satisfeito com a casa que tem? Não. Está satisfeito com os filhos? Eu não estou muito. Então a gente é feliz sem estar satisfeito. É um caso internacional para ser estudado por muito tempo. É por isso que a Jéssica está aqui, tá? Para ajudar a gente a entender. O brasileiro não sabe o que é felicidade ou o brasileiro é feliz acima de tudo? O que explica isso? Olha, eu tenho uma questão muito cultural no Brasil da questão da dificuldade, inclusive, de se posicionar, inclusive de dizer não, inclusive de ir atrás aos seus direitos. Então, tanto que, olha que interessante, o brasileiro, ele demora em torno de 3 a 4 anos para buscar uma ajuda médica psiquiátrica. 3 a 4 anos? Então, o que acontece? A vida é assim mesmo, tá ruim, mas tá bom, vamos dar risada, vamos... Então, assim, eu vejo muito isso no brasileiro. Então, essa dificuldade de assumir o que tá ruim, assumir que não tá legal e ir em frente para buscar ajuda. Então, é um povo que demora mais para buscar ajuda, em média de 3 a 4 anos para buscar uma ajuda médica. Então, sim, a pessoa tá sofrendo, mas ela fica, mas acho que é só uma fase, mas é assim mesmo, mas acho que tá todo mundo assim, dessa forma. Então, perdeu um pouco essa questão do que é normal, como se o sofrimento fosse normal, coisas da vida. Isso eu observo muito. Sim, e isso deve atrapalhar o tratamento, imagino, né? Porque a pessoa já chega no consultório numa situação de estafa completa, né? Estou no meu limite, esperei 4, 8 anos para procurar ajuda, chega numa condição muito vulnerável, mas dá para reverter esses casos, Jéssica? Dá para reverter e, de fato, a pessoa, ela já... Porque, assim, é o que eu falo, gente, depressão, ela existe e você não precisa estar chorando, você não precisa estar na cama para isso ser depressão. Existe a depressão sem o choro, sem a tristeza. Então, depressão é a falta
né, de vontade de fazer as coisas, e a gente não se reconhecer mais, o que a gente gostava de fazer, a gente tinha brilho nas coisas, hoje a gente não tem mais. Então, assim, a gente não pode se acostumar com isso não é uma coisa pra gente achar que é normal, e vivendo dessa forma. Então, a gente precisa se posicionar, analisar que não tá legal, e sim, não se contentar com isso, ir em frente e buscar uma ajuda. Depois a gente vai falar um pouquinho de alguns transtornos que foram muito comuns, muito registrados ao longo de 2024. Deixa eu voltar um pouquinho aqui com o Rubens, Jéssica, porque eu queria mais detalhes, Rubens, a respeito desses levantamentos que você citou. Você falou sobre o caso dos índices de violência que continuam preocupando aqui no Brasil, os índices de ansiedade que levam a vários transtornos mentais, para além da questão da ansiedade também. E mencionou que são casos que precisam ser estudados no campo da saúde mental para tentar explicar esse nível de felicidade do brasileiro. Mas da perspectiva da ciência política, que é a sua área, você tem algumas explicações para isso? Não, eu tenho algum... Você só provoca, né? Você traz provocações. Algumas, vamos dizer, teses, né? Vamos lá. Então, ó, o brasileiro, ele é mais afetivo do que os outros povos. Eu fui fazer uma viagem de navio, e aí a tripulação, que era italiana, se interage muito, você fica 10 dias com eles, né? E no final da viagem, eu vi uma mãe e uma menina de 4 anos abraçando, chorando a garçonete lá que a serviram, né? Aí eu perguntei para a italiana lá, pô, mas isso é comum? Ela falou, não, isso aqui só tem no Brasil. Afetividade, a gente tem solidariedade acima da média, a gente tem o nosso futebol é alegre, a gente tem um relacionamento com a música, mas muito forte, tanto é que a gente tem Tom Jobim, que fez a segunda música mais tocada no mundo, né, que é Garota de Ipanema. E a gente tem uma tendência que é interessante, a gente não se leva muito a sério. O brasileiro não leva o Brasil a sério. Tem um estudo, depois se você quiser eu falo um pouquinho, sobre as piadas que fazem sobre o Brasil. E a gente morre de rir das piadas. Os próprios problemas. Gente. Por exemplo, Milor Fernandes falou, o Brasil tem um enorme passado pela frente. É legal. O Roberto Campos fala, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. É famosíssima. O Luiz Fernando Veríssimo fala, no Brasil o fundo do poço é só uma etapa. E brincando assim a gente vai para frente. Essa situação que o Rubens está descrevendo, Jéssica, de conformação com a situação, né? Estamos nos conformando com a situação que nós temos. Isso, por um lado, pode nos ajudar a enfrentar essas dificuldades. Por um outro lado, dificulta a busca por ajuda, talvez, mas se a gente colocar esses dois lados na balança, o que pesa mais, na sua opinião? Olha, é muito interessante a sua pergunta. De fato, quando a gente vai falar sobre questões de tristeza, a gente precisa ter questões sociais, como ele falou, questões orgânicas, então em relação à neuroquímica, né, dopamina, serotonina, e a gente precisa ver também questões culturais e questões em relação à personalidade. Se a gente tem uma personalidade realmente de maior resiliência, olha, é assim mesmo, é só uma etapa, vamos para frente, isso daí acaba sendo algo protetor para a saúde mental. Então, isso da gente realmente significar isso de uma maneira diferente. Então, isso ajuda muito, né? Agora, por um outro lado, dependendo se a pessoa ela também não tem as percepções corretas, isso também mascara muitos transtornos e muitas doenças mentais, sim. Então, eu acho que tem um lado positivo, com certeza, mas como tudo na vida, precisa de um equilíbrio. Exatamente. Você pode ter consciência do problema, ter resiliência para enfrentá-lo, mas ao mesmo tempo enfrentá-lo, né? Lidar com esses problemas. Não sei se tem um ranking para isso, mas citamos agora há pouco a questão da ansiedade, que eu acho que é um mal que afeta boa parte dos brasileiros, das pessoas no mundo inteiro, né? Quais transtornos, assim, que mais preocuparam ao longo de 2024, hein? Olha, ao longo de 2024, aliás, ao longo desde a pandemia até agora, muitas coisas têm mudado, e o que eu observo mais é a correlação em relação às redes sociais.
existe um ranking, né, ele falou muito sobre isso, né, no livro e tal, tem um deles que é o Happiness Report, que ele mede várias questões. E aí vários países que são tidos como os mais felizes do mundo, como Finlândia, Dinamarca, também tem um índice enorme, absurdo de suicídio. E aí a gente se pergunta, gente, mas como assim? Como medir a felicidade? Então hoje a gente observa que uma das questões mais assim intrínsecas disso é a nossa correlação em relação à comparação. Então, às vezes você tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas a gente se compara muito. E hoje, com as redes sociais, nós somos aí o segundo país maior consumo de redes sociais. A gente chega em ficar aí, média 3 horas e 40, essa é a média do brasileiro. Média do brasileiro também em dispositivos eletrônicos é em torno de 9 horas. Então tudo isso tem feito com que a gente fique mais aflito, mais angustiado. A gente já não tem muito padrão do que é a felicidade, porque a gente tem um acesso ou uma felicidade que é só um palco, que não existe, que são as redes sociais, ou a gente tem acesso às notícias que é o pior do que existe, né? Então, a questão de violência e tudo mais. Então, hoje, o que eu observo, e observo isso muito nos jovens, essa dificuldade de entender os parâmetros. Olha, felicidade, a gente é feliz, mas é lógico, de vez em quando a gente está triste, é normal chorar, é normal ter angústia. Então, eu observo muito essa questão com as redes sociais e como isso tem feito a nossa mente ficar cada vez mais perturbada. É muito lixo digital, é muita besteira, é muito meme, é muita comparação. Nossa cabeça, ela fica exausta. Então, ansiedade, realmente, a gente é o país mais ansioso do mundo. Nós somos o 5º mais depressivo. Em relação ao burnout, a gente só perde para Japão. Então, assim, estamos, de fato, muito adoecidos. Talvez a gente brinque com isso, talvez a gente mascare isso, mas nós, brasileiros, a gente sofre bastante. Pode falar, a sociedade, Rubens. Tem um capítulo que eu falo, a sociedade ranzinza. A gente vive ao dar uma opinião, você tem que tomar cuidado, né? Porque você tem uma brigada identitária de outros assuntos, que é um negócio. Então você tem aquele o chato ele tem sempre ideias curtas e opiniões longas, né? Então você tem um nível, eu chamo da sociedade Múcio. Múcio era um personagem do Jô Soares que falava assim, tirou daqui, então ele nunca tinha opinião. Então hoje, como você não pode falar qualquer coisa, então você vive nessa sociedade extremamente ranzinza e chata. Tem opinião sobre tudo, né? E tem que ter, e todo mundo policia todo mundo. Agora, eu fui ver, Lívia e Jéssica, os brasileiros que moram aqui, o que eles acham do Brasil. E é interessantíssimo, porque o Liederberg lá, que é um alemão, que mudou para cá em 2012, ele acha o brasileiro o máximo do ponto de vista de fazer piada. Então, quando o Brasil estava perdeu de 7-1, já saía lá, nem a Volkswagen fez tanto gol em 45 minutos. O pessoal, em 2013, que a polícia reprimiu violentamente os manifestantes, os meninos falavam lá, para de mandar bala de borracha, manda Halls. Pô, mas é sensacional, né, o negócio dele. E a Olga, que é uma russinha que morou no Brasil, 3 anos, ela voltou para a Rússia e o que ela mudou? Falou, eu fiquei mais melosa, eu comecei a falar, durma com os anjos, não sei o quê, fiquei mais diplomática, quis mais conhecer o que aconteceu com a minha família, com meus antepassados, e ela fala, o Brasil é muito leve. Interessante. Sim, muito interessante esse ponto. E a Jéssica levantou a questão das redes sociais, né, Rubens? E nesse ponto que você tocou sobre a proliferação de opiniões, até sobre assuntos que muita gente não tem ideia do que está falando, mas sente essa necessidade de expor a opinião, de dizer o que pensa, né? As redes sociais são uma plataforma hoje que tem levado a esse comportamento com cada vez mais frequência, né? E isso pode ser bom ou pode ser ruim. O que você acha? Exato. Eu tenho uma ideia, Jéssica, que a sociedade piorou, né? Porque o algoritmo não é uma entidade metafísica suspensa no éter. O algoritmo somos nós. Sim. É o que a gente quer ver. Sim. Então, aí fica essa repetição
de algoritmos. Você tem os streamings, eles sabem o que você gosta. Você vê o filme lá, você vai gostar desse filme aqui. E eu falo um pouco desses stand-ups, sucessos internacionais, que eles tiram sarro, né, nessa coisa do politicamente correto. Tem um irlandês que chama Jimmy Carr. Ele foi fazer um show beneficente lá para pessoas com câncer terminal. E ele viu que os humoristas que o antecederam, ninguém falou da doença. Falou, pô, mas o que eu vou falar? Aí ele chegou, já entrou e falou assim, ó, vamos começar logo o show que nós não temos muito tempo. Tá todo mundo em fase... E foi aquela risada total. Depois ele falou, quem veio no show no ano passado, levanta a mão. Então ele falou, pô, o humor é para você rir de coisas tristes, né? E esse pessoal faz um sucesso internacional, assim, que são as séries, os programas de maior audiência nos streamings. Então essa chateza, vamos chamar assim, da sociedade, também é criticada muito por esse pessoal que faz um sucesso mundial gigantesco. Enfrentar um problema, né, Jéssica, de forma leve, acredito que seja sempre uma opção melhor para que nós alcancemos melhores resultados, mas não é fácil isso também, né? Porque muitas vezes a gente ri de uma situação difícil, e nem estou citando esses exemplos que o Rubens falou, não. A gente ri de uma situação difícil, de um problema social, de uma vulnerabilidade, quando ela não nos afeta diretamente, né? É um problema instalado, mas não nos afeta diretamente. Não imagino se seja muito comum alguém rir muito dos próprios problemas. Assim. Eu não vejo problema em rir dos próprios problemas. A única questão que me preocupa é a felicidade tóxica. Eu não posso mostrar que eu tô triste, eu não posso mostrar que eu sou infeliz, porque tá todo mundo feliz, como é que eu tô infeliz também? Agora eu tava vendo uma trend, né, nas redes sociais, que, como que eu vou ser feliz, como que eu vou ser infeliz em 2024? Nossa, se aí só alegria, E, gente, não. 2024, eu tenho certeza, todo mundo chorou, se preocupou, deu risada, mas a vida, ela tem esses altos e baixos, então o que me preocupa é isso, essa felicidade tóxica, essa coisa. E outra coisa que me preocupa também, e eu vejo muito nas redes sociais, um aumento muito grande em vendas de cursos, no sentido assim, compre esse curso para produtividade, esse curso para ser feliz. Gente, a felicidade, ela não é um produto comercial, que a gente compre, que num curso ou num livro de autoajuda, ou num guru, você aprenda a ser feliz. A felicidade é autoconhecimento, e autoconhecimento é você cavucar, às vezes a gente se dá conta de coisas que a gente não gostaria. E aí o que acontece? Essa nova questão do empacotamento da felicidade, ele acaba impedindo a gente de se aprofundar. E pior do que isso, olha, já li todos os livros de autoajuda, então missão cumprida, então não preciso fazer mais nada. Dá uma falsa sensação de que foi feito o que deveria ser feito. Então me preocupa tudo isso, essa coisa fast food, essa coisa, né, fast happiness, que não existe, gente. Não existe. E dá para trazer, Jéssica, não sei se é pedir muito aqui, às vezes é algo tão individual, né, para trazer algumas orientações para além das pessoas que estão enfrentando ansiedade nesse momento, depressão, transtornos mentais variados aí. Você citou burnout também. Para além dessas questões mais específicas, como incorporar na nossa rotina algumas ações para nos ajudar nesse sentido de proteger a nossa saúde mental e buscarmos essa felicidade completa, não esse produto sobre o qual você mencionou também, né? O que a gente pode fazer? Pessoal, não tem jeito. A vida da gente, ela precisa ter um equilíbrio. A gente precisa saber se posicionar, saber dizer não, saber os nossos limites. Olha, eu trabalho, lógico, tem época da vida da gente que a gente tem que ralar mais, mas olha, vamos se divertir também, vamos aprender a dizer não. Outras questões que eu acho que isso que faz o brasileiro também, essa sensação de felicidade, é a questão de rede de apoio. Então, você ter alguém com quem conversar, isso é super importante também. E a questão do autoconhecimento, começar a se observar. Porque, assim, a depressão,
depressão, a ansiedade, elas são traiçoeiras. Ela começa devagarzinho, devagarzinho. A gente acha que é só uma fase, a gente acha que é assim mesmo, a gente acha que não tem problema, e quando a gente vê, a gente está no fundo do poço. Então, assim, começa a analisar. Nossa, eu tô meio sem foco, eu tô sem atenção, comecei a perder o prazer das coisas. Começa a anotar, muitas vezes anotar é interessante, perguntar para as outras pessoas, tô muito nervoso, porque às vezes a gente não percebe, quem percebe é o outro, né? Então essa questão, equilíbrio de vida, diversão, exercícios físicos, contato com a natureza, dá uma afastada, gente, dessas redes sociais, pelo amor de Deus, rede social, dispositivo eletrônico, isso está detonando a nossa mente não foi feita para isso, é muito estímulo, a gente está sobrecarregado. Sabe o que eu pensei aqui? Pode falar primeiro, depois eu falo. Deixa eu dar um pitaco aqui. A Jéssica falou algumas coisas que eu faço uma reflexão no livro, né? Porque felicidade, você tem momentos felizes, aí é fácil, né? Acontece alguma coisa boa, né? Você tem momentos aí. Você tem aquele dia que você tá feliz sem saber por quê, não tem? Sim. Acordou bem. Viu o passarinho verde, a gente fala, não. E você tem um tipo de felicidade que você faz um balanço da sua vida, você fala assim, bom, tendo em vista o meu potencial e as oportunidades que eu tive na minha vida, eu fui bem. Que é um tipo de mais sofisticado, assim, de você entender a felicidade. Você tem a felicidade dopamínica, que é uma delícia, né? Perspectiva do prazer que você vai ter, mas tem uma coisa que eu brinco ali. Uma vez eu fui com o meu amigo num restaurante, ele falou maravilha. Bom, na entrada o manobrista já ralou o carro. A comida tá uma tragédia grega de 5ª categoria. Aí nós fomos pedir o garçom mal-humorado lá. Mas não era o dia dele. Não, tava horroroso. Pedimos uma sobremesa bonita lá, tava uma tragédia também. Oh, meu Deus. Aí meu amigo resolveu, a gente tava tomando um vinho modesto, branco, ele falou, esse vinho é demais. E nós começamos, o vinho é demais. Aí tinha música ambiente, não tava ruim também. Aí a gente viu lá, tinha praia. Você consegue, se você tá com a cabeça legal, você consegue transformar a situação que não está lá, essas coisas, em algo agradável. E a gente brinca, nós nunca mais tomamos aquele vinho, porque aquele vinho está no panteão da memória como o melhor vinho branco da história da humanidade. Mas dá para você fazer isso. Porque nasce um filho, você ficar feliz, aí todo mundo fica, né? Dá, Jéssica, sempre para pegar alguma perspectiva positiva de uma situação como essa? Para todo mundo isso pode funcionar, ou como o Rubens citou, tem de estar com a saúde mental em dia, senão até uma situação muito boa você não vai conseguir encontrar nada bom nela. Sim, é mais ou menos por aí? Sim, com certeza. Eu acho assim, tudo depende muito mesmo. Então, se você tá num dia bom, você dormiu bem, você se alimentou legal, acordou legal, parece que as coisas fluem realmente. Agora, no dia que você não tá legal, não vai. E outra coisa em relação à depressão. Gente, depressão é uma alteração neuroquímica cerebral. Até para a gente ser feliz, a gente precisa ter uma matéria-prima para gerar esses sentimentos, como felicidade, como contemplação. Muitas vezes, e é o que meus pacientes falam, eles se sentem muito culpados com isso, no sentido, minha vida tá ótima, tá tudo bem, minha condição financeira, eu tenho saúde, a minha família tá ótima, mas eu não tô bem. Eu fui viajar pro exterior, eu não fiquei bem. Então, assim, gente, não é culpa de vocês, é uma questão neuroquímica, biológica. Então, assim, precisa muitas vezes do apoio médico e muitas vezes medicamentoso pra gente reestruturar essa química cerebral para conseguir ter fé. Muitas pessoas falam, nossa, mas eu não consigo ter fé, eu faço as orações, eu não sinto nada. Não sente nada. Por quê? Porque você precisa ter matéria-prima para tudo isso. Então, às vezes acontece isso, você não tem matéria-prima para sentir as coisas. E aí é hora de buscar ajuda. A depressão que você está citando agora, por exemplo, ela necessariamente vai começar a se desenvolver em alguém a partir de um fato, de um trauma, de algo específico, ou há pessoas com predisposição genética? Às vezes nada acontece e a pessoa desenvolve essa depressão. Como qualquer doença, a gente precisa ter
um corpo propício e um meio ambiente propício. Uma gripe, por exemplo, você precisa ter o meio ambiente com aquele vírus da gripe e o seu corpo com a imunidade baixa, vamos dizer assim. É a mesma coisa na depressão. Então a gente tem que ter, sim, uma genética para isso e um meio ambiente que não tá legal, você não dorme bem, trabalha demais, não se coloca em primeiro lugar. Então tudo, ou um trauma que acontece pode sim desencadear. Agora, uma coisa importante, para depressões leves, exercício físico, psicoterapia, ajuda muito. Então, gente, eu sei, a gente vive em grandes cidades, não tem tempo para nada, só trabalha, não consegue fazer um exercício, não consegue, né, ter contato com a natureza. Isso é importante, isso é uma ótima prevenção. Eu costumo dizer que a depressão, a gente precisa ter uma forminha para ela entrar. Se a gente tem uma forminha diferente, ela não vai conseguir se encaixar naquilo lá. Então a gente precisa ter qualidade de vida. Aos trancos e barrancos, dando risada e sofrendo, mas vamos que vamos, gente. Rubens, para 2025, a gente está caminhando agora para o final do programa, já o último de 2024. Trazendo um pouco da perspectiva aí da sua pesquisa, do seu levantamento, do livro que você escreveu, a gente pode esperar muito de 2025? Dá para ser feliz em 2025? Vai dar para ser feliz? Vai dar, o brasileiro vai continuar sendo feliz, não tem... É uma questão cultural, de formação de um povo. Agora, o que eu vejo muito é a questão do protagonismo. É muito difícil você ser feliz se você não é protagonista da sua vida. O samba lá que o Zeca Pagodinho canta, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, é muito bonito, mas isso aí não traz felicidade. Eu tenho um capítulo lá que eu mostro alguns personagens, Sylvester Stallone, o que eles fizeram para ser protagonista das suas vidas. Eles têm que arriscar. E você tem que... a história é assim, você tem que fazer no dia a dia coisas que deem sentido à sua vida. Eu acho assim... Propósito. Um dos drivers de felicidade é você saber o que você está fazendo com a sua vida. E o brasileiro sabe, mas sabe mais ou menos. Só para contar uma piada que a gente morre de rir da gente mesmo. Isso é um estudo acadêmico lá que dois cientistas sociais fizeram. Então, diz que construíram uma máquina de descobrir ladrões nos Estados Unidos. Então, botaram a máquina lá, em 10 minutos, 1.000 americanos foram descobertos. Levaram para o México, em 10 minutos, 5.000 mexicanos. Levaram para a China, em 10 minutos, 10.000 chineses. Levaram para o Brasil, em 5 minutos, roubaram a máquina. Nossa. E a gente se esbalda. Nós estamos rindo aqui. E um problema grave. E é por aí. E essa vontade de brincar com as coisas que não são tão... que são sérias, né? Na verdade, faz com que o brasileiro, nessa descontração, ele consiga ver as coisas no aspecto mais favorável. Como encontrar esse propósito, Jéssica? Propósito é a gente se autoconhecer bastante, se autoconhecer e mais do que isso, imposição de limites. E assim, a questão do propósito, ela tem muito isso de conexão. O que você gosta, quem você é e qual que é o caminho que você quer. Não é o caminho que o seu chefe quer, que a sua esposa quer, que seu filho quer, é o que você quer. Então por isso que a gente tem que se autoconhecer muito. Só a gente se autoconhecendo é que a gente consegue se conectar e entender qual que é o nosso propósito, o que a gente gosta. E gente, felicidade é tentativa e erro. Vai fazer um negócio, não gostou? Faz outro. E é isso, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Muitas vezes a gente não estar bem, isso é normal, isso faz parte da vida. Que bom que existe essas dicotomias. E reduzir a expectativa para 2025 também é um bom caminho para não se frustrar tanto, porque a gente vai deixando pendências, né? E a gente sempre fica na expectativa de trazer as pendências de um ano para o outro e vou conseguir resolver. Eu acho que a gente precisa ser um bom amigo da gente mesmo e não o nosso pior chefe. Então, assim, às vezes a gente se coloca em situações absurdamente pesadas, sem necessidade, ou a gente se exige muito. Então, assim, vamos viver um dia de cada vez, observe o que você gosta de fazer, tem alguns desafios, vá em frente, mas também tenta encontrar esse meio termo. Então é isso, é a gente ser o nosso melhor amigo e não o nosso pior chefe.
Fechamos bem o programa de hoje, então. Queria agradecer muito a participação do cientista político Rubens Figueiredo, autor do livro Sofrendo Feliz da Vida. Rubens, que prazer, viu? Obrigada pela presença. Prazer foi meu, muito bom o nosso bate-papo aqui. Muito Adorei, bom, já quero um desse. Eu também. E também recebemos Jéssica Martani, psiquiatra que também coordena um grupo de pós-graduação em TDAH. Muito obrigada pela presença, Jéssica. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência, pela companhia, não só no programa de hoje, mas ao longo de todo o ano de 2024. Quero te lembrar que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema pra gente, é só nos enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News no YouTube ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um feliz 2025 para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.